O contexto dessa passagem mostra as igrejas da Galácia sendo enganadas pelos falsos mestres. De acordo com o versículo 1, Paulo havia pregado o evangelho a eles de tal modo que é como se tivessem visto com os próprios olhos a cena da crucificação de Jesus sob a ira de Deus. Mas agora os crentes haviam abandonado essa mensagem e estavam seguindo a doutrina dos judaizantes, que diziam que era necessário cumprir os ritos da lei e ser circuncidado para ser aceito por Deus. Por isso, a reação do apóstolo Paulo é avassaladora, chamando os irmãos da Galácia de insensatos e perguntando se alguém os teria enfeitiçados. A grande briga do apóstolo Paulo era por causa daquilo que no capítulo 2 ele chama de a verdade do evangelho, ou seja, que os pecadores são justificados diante de Deus não por alguma obra que fizeram, mas por causa da obra consumada de Jesus Cristo. Para Paulo, portanto, o evangelho não é um convite para que façamos alguma coisa para recebermos o favor de Deus. O evangelho é uma declaração do que Deus já fez em Cristo por nós. Ele argumenta isso a partir de 3 perspectivas nesse texto. Em primeiro lugar, do verso 2 ao verso 5, o apóstolo Paulo apela para a experiência que eles tiveram com o evangelho. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, diz o apóstolo. Nesse versículo 2, ele pergunta basicamente o seguinte: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem do evangelho? Em outras palavras, Paulo está perguntando: o que vocês fizeram para receber o Espírito Santo? Vocês tiveram alguma participação nisso? Ou ele vos foi dado porque vocês creram na obra consumada de Cristo? Outra coisa, diz o apóstolo Paulo no verso 5 agora: acaso Deus que lhes deu o Espírito Santo e realizou milagres extraordinários no meio de vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem do evangelho? Isso é uma pergunta retórica e a resposta deve ser óbvia. Nós recebemos o Espírito e ele realizou milagres entre nós, não porque cumprimos a lei, mas porque cremos no Cristo crucificado. E Paulo novamente diz: ora, se isso é verdade, então por que vocês estão dando ouvido aos falsos mestres e voltando aos ritos da lei? Será que vocês perderam o juízo? Essa é a primeira argumentação do apóstolo Paulo. Na segunda argumentação, o apóstolo passa a demonstrar que desde os dias do Velho Testamento, a justificação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Versos 6 e 7. É o caso de Abraão, diz Paulo, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aqui ele está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz que a justificação de Abraão aconteceu porque ele creu na promessa de Deus sobre a vinda do descendente, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sendo assim, Abraão foi justificado porque creu e não porque cumpriu a lei. Afinal, como nós vamos ver mais para frente, a lei foi dada 430 anos depois da promessa. Ele simplesmente creu e Deus o justificou. E na sequência, Paulo aplica essa verdade dizendo o seguinte: ora, se Abraão foi considerado justo porque simplesmente creu na promessa de Deus, logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem e não os que tentam cumprir a lei para serem aceitos por Deus. Ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. No terceiro argumento, Paulo vai mostrar que os gentios que estão unidos a Cristo são, sim, verdadeiros filhos de Abraão, não pela circuncisão, mas pela fé no descendente de Abraão, que é Cristo. Versos 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. De acordo com o apóstolo Paulo, a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, verso 3, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, era, na verdade, o anúncio do evangelho. Que evangelho? O evangelho da justificação pela fé, ou seja, de que os gentios seriam justificados pela fé em Cristo Jesus. A bênção de que ele fala é a justificação, e o meio pelo qual essa bênção seria herdada é a fé em Jesus Cristo. De modo que quando os gentios se unem a Cristo pela fé, eles também herdam a bênção de Abraão e se tornam seus filhos. Esta é uma declaração bombástica para os ouvidos dos judaizantes, pois eles achavam que somente eles eram a descendência de Abraão. Mas Paulo mostra aqui que a intenção pactual de Deus
desde o princípio do mundo, era justificar tanto os judeus como os gentios pela fé em Jesus Cristo. Afinal, Deus não é apenas Deus dos judeus, mas também dos gentios. Com esse argumento, Paulo está provando aquilo que já deixou claro em Romanos capítulo 9, verso 6, a saber que os verdadeiros descendentes de Abraão não são os da carne, mas devem ser considerados como descendência de Abraão, os filhos da promessa, ou seja, homens e mulheres que partilham da mesma fé que Abraão teve no descendente. E se isso é verdade, então os Gálatas não tinham razão em voltar aos ritos da lei, pois tal atitude era uma contradição ao evangelho da justificação pela fé, que havia sido ensinado nas Escrituras desde os dias de Abraão. Essas verdades nos remetem a algumas aplicações importantes. Em primeiro lugar, esse texto serve para nos ensinar que o evangelho do Novo Testamento é o mesmo evangelho do Antigo Testamento. Deus pregou o evangelho a Abraão, e este é o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo está pregando aos Gálatas. Paulo não está inventando absolutamente nada novo, mas apenas explicando a escritura do Velho Testamento. Em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo usa os profetas para provar a mensagem da justificação pela fé. Sendo assim, nós estamos no mesmo evangelho de Abraão, de Moisés e dos profetas. Há um só evangelho. Em segundo lugar, esse texto serve para nos ensinar que não há dois caminhos de salvação, mas apenas um, Jesus Cristo crucificado. Portanto, aqueles que pensam que no Antigo Testamento Deus salvava pecadores por meio da lei estão totalmente equivocados. Deus anunciou o evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus a Abraão. E esta é a mensagem de Paulo e a nossa mensagem também. Nós somos salvos porque confiamos na obra consumada de Cristo e não porque cumprimos a lei. Desde Gênesis foi assim. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé em Jesus Cristo e não os descendentes físicos de Abraão. Todos os gentios que pela fé estão unidos a Jesus Cristo também são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Por fim, esse texto nos ensina que Deus não está nos convidando para cumprir a lei a fim de recebermos a grande bênção da justificação. O convite do Evangelho é para que depositemos nossa confiança na obra consumada de Jesus Cristo, pois ele já cumpriu toda a lei em nosso lugar. Tudo o que precisamos fazer é depositar nossa esperança e a nossa confiança nele, e Deus certamente nos justificará em seu tribunal.